Antes desse vídeo começar, você vai notar que teve uma mudança no cenário, porque a bandeira que eu colei com muito esforço e fita crepe na parede caiu durante a noite. Aí eu fiquei com preguiça de colar a bandeira de novo e eu também gosto dessa minha parede com cartazes. No primeiro vídeo eu esqueci de me apresentar, caso alguém que não me conheça assista isso. Eu me chamo Henrique Piveta Vieiro e hoje nós precisamos conversar sobre gênero. Tem um bicho voando. Eu recomendo que você assista o primeiro vídeo que eu fiz sobre a trajetória LGBT se você ainda não assistiu. Vai aparecer uma letra I aqui em cima e se você clicar nela vai ter um card com o link pro primeiro vídeo. Me senti muito blogueirinha fazendo isso. Nesse vídeo eu vou falar sobre os conceitos de sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual e suas diferenças. Antes de você me dar a mão para me acompanhar nessa linda jornada de conhecimento antropológico, novamente eu peço que tente deixar de lado qualquer convicção ou preconceito para escutar tudo que eu tenho para falar com a mente aberta. Então vamos lá. As diferenças e definições dos conceitos de sexo, gênero e orientação sexual têm base principalmente nos estudos do sociólogo Marcel Mauss, da antropóloga Gayle Rubin, do filósofo Michel Foucault e da filósofa Judith Butler. E esse é um conhecimento ensinado no ensino médio em sociologia. Eu só digo isso para mostrar que esse conhecimento não é de hoje, eu não vou tirar do nada o que eu vou falar aqui, e que isso é muito maior do que uma polarização política esquerda ou direita. Bom, o primeiro conceito é o sexo biológico e diz respeito a questões biológicas e anatômicas. Se você nasce com os cromossomos sexuais X e Y, é dito que você é do sexo masculino, um Homo sapiens macho. Ou se você nasce com os cromossomos sexuais XX, é dito que você é do sexo feminino, uma Homo sapiens fêmea, ou mulher sapiens. Brincadeira. Além disso, você pode nascer como uma pessoa intersexual, que não se enquadra nem na categoria XY, nem na categoria XX. Alguns exemplos são a síndrome de Klinefelter, quando a pessoa nasce com os cromossomos XXY, a síndrome de La Chapelle, quando a pessoa nasce com os cromossomos XX, mas desenvolve genitália tida como biologicamente masculina, a trissomia do X, quando uma pessoa nasce com 3 cromossomos X, ou a síndrome de Turner, quando a pessoa nasce apenas com um cromossomo X. Basicamente, o conceito de sexo biológico só trata de coisas como cromossomos, genitálias e gônadas. Depois veio o conceito de identidade de gênero, que é o mais interessante na minha opinião e também o mais complexo. É muito importante ressaltar que gênero é uma construção social. Judith Butler diz: papéis masculinos e femininos não são fixados biologicamente, mas construídos socialmente. Quando a gente nasce, é como se pegasse o conceito do nosso sexo biológico para definir o nosso gênero. Quando uma pessoa nasce com XY, com pipi, é definido que essa pessoa é do gênero masculino, um macho, um homem. E quando uma pessoa nasce com XX, com pepequinha, é definido que essa pessoa é do gênero feminino, uma fêmea, uma mulher. Mas tem muito mais por trás dos conceitos de macho e fêmea do que uma genitália. Existem valores e comportamentos que se espera de um homem e valores e comportamentos que se espera de uma mulher, como se fosse uma lista de regras e atos associados com masculinidade ou feminilidade que devemos seguir baseados em nossos gêneros. São os chamados papéis de gênero. Esses papéis e a definição do que é masculino ou feminino numa sociedade variam com o tempo e de cultura para cultura. Mas, no geral, meninos são estimulados a serem mais aventureiros em brincadeiras mais radicais. Se ensina para um menino que ele não deve chorar ou ser muito sentimental, ele tem que ser garanhão, aquela recorrente pergunta sobre as namoradinhas, que quando crescer ele deve encontrar uma boa mulher de valores para carregar o nome da família dele quando eles se casarem, e para cuidar da casa e dos filhos enquanto ele sai para trabalhar. Por outro lado, as meninas são estimuladas a brincarem de casinha para se prepararem para o futuro, e são ensinadas a serem comportadas, a sentarem com as pernas fechadas e a serem delicadas e femininas. Uma menina aprende cedo que deve se valorizar e que quando crescer deve ser doce, pacienciosa, compassiva e submissa para encontrar um bom marido. E uma das regras do gênero mais intensa e enraizada que a gente aprende desde o início da nossa socialização sem nem ao menos perceber é que o maior ato performativo de masculinidade é se relacionar com uma mulher e de feminilidade com um homem. Espera-se que um homem vá obrigatoriamente se relacionar com uma mulher, ou vice-versa, e é daqui do gênero que sai a heterossexualidade compulsória e a heteronormatividade que eu falei no primeiro vídeo. É por isso que muita gente confunde tanto questões de gênero com orientação sexual. Mas voltando para a identidade de gênero. A construção social de gênero é baseada no pressuposto idealizado de que existem apenas dois gêneros, o masculino e o feminino, e que uma pessoa que não nasce no gênero masculino deve necessariamente então ser colocada
identificada no gênero feminino. O nome disso é binarismo de gênero. Acontece que a realidade é um pouco mais complexa do que essa idealização binária. Então, é assim que a identidade de gênero pode ser representada. Isso aqui é um encéfalo visto de lado, apesar de parecer o continente africano, já que a identidade de gênero diz respeito a como eu me sinto comigo mesmo, como eu me identifico. Se você se identifica com o gênero que te deram baseado no seu sexo biológico, na sua genitália quando você nasceu, e acha ele adequado, você é uma pessoa cis. Um homem cisgênero ou uma mulher cisgênero. Cis significa ao lado de, ou junto, ou seja, a sua identidade de gênero está junto com o seu sexo biológico. Mas se você não se identifica com o gênero que é dado ao seu sexo biológico, você é uma pessoa trans. Trans significa além de, ou separado, ou seja, o seu gênero é separado do seu sexo biológico. Uma pessoa trans pode se identificar com o gênero dado ao oposto do seu sexo biológico, mas também pode se identificar com nenhum gênero ou até se identificar com os dois. É o caso, respectivamente, das pessoas de gênero neutro e dos gêneros andrógenos. Todos gêneros não binários, já que quebra o conceito de que existem apenas dois gêneros, masculino e feminino. Lembrando que gênero é muito mais do que uma genitália, são papéis e comportamentos. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, pode ser que tenha ficado um pouco confuso, então eu vou dar alguns exemplos. Sei lá, o Ronaldo Fenômeno é jogador de futebol e nasceu com um pipi, então designaram a ele o gênero masculino. Quando ele cresceu, ele continuou se identificando com esse gênero masculino, o que faz dele cisgênero, um homem cis. Já a Amanda tem um canal no YouTube chamado Mandy Candy e também nasceu com um pipi, mas ela percebeu que se identificava e tinha muito mais a ver com o gênero feminino. Isso faz dela uma pessoa transgênero, uma mulher trans. Inclusive vou deixar um vídeo dela aqui nos cards, porque a Mandy tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre transgeneridade. E Lineker é musicista e também nasceu com um pipi, mas Lineker percebeu que não se identifica nem com o gênero feminino, nem com o masculino. Por isso, ele é uma pessoa não binária. Falando nisso, eu vou deixar aqui nos cards uma música da banda Lineker e os Caramellos, que eu adoro. E por último, mas não menos importante, temos a orientação sexual, ou sexualidade, que diz respeito aos nossos desejos. Se uma pessoa sente atração sexual ou afetiva ao gênero oposto ao dela, essa pessoa é heterossexual. Já se essa pessoa é atraída por pessoas do mesmo gênero que ela é homossexual. E se uma pessoa se sente atraída por mais de um gênero, ela é bissexual. Mas o termo bissexual foi usado no passado para definir quem sente atração por homens e mulheres, quando ainda não se reconhecia a existência de gêneros não binários. Hoje em dia se define que um bissexual sente atração por gêneros específicos, enquanto que o novo termo vem sendo usado nos anos 2000 para definir pessoas que se sentem atraídas por outras pessoas independente do seu gênero. São os pansexuais. Além disso, também tem pessoas que não sentem atração sexual por ninguém, que são os assexuais. Então, recapitulando tudo para reforçar. A identidade de gênero diz respeito a como eu me sinto comigo mesmo. A orientação sexual diz respeito a como eu me sinto em relação aos outros. O sexo biológico diz respeito basicamente à genitália. E também tem a expressão de gênero, que é como a sociedade vai me ver de acordo com as roupas, os acessórios, os cortes de cabelo que eu usar. Apesar de a sociedade e o mercado colocarem vestimentas como sendo de homem ou de mulher, a expressão de gênero mostra que, na verdade, as vestimentas são de você, já que você que está usando independente do seu gênero. Por exemplo, Lineker mantém características físicas tidas como masculina, como barba, ao mesmo tempo que usa saias, vestidos, maquiagens, coisas tidas como femininas. E por isso é uma pessoa lida como não binária pela sociedade, ou que não é nem macho nem fêmea. Agora vamos supor que você tá pensando: vixe, não entendi nada que esse louco falou. Ou então que você tá com preguiça de entender, que acha que tudo isso é bobagem e que não interfere na sua vida. Eu vou te dizer que tudo bem não entender. Eu sei que é bastante informação e que muitas vezes a gente não tem contato com nada disso, mas eu já falei no primeiro vídeo e eu vou repetir sempre. A gente não pode julgar ou negar aspectos de uma realidade só porque a gente não entende ela por completo. E é justamente sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, sobre realidades diferentes e empatia. Não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero. Essa identidade é performativamente constituída pelas próprias expressões tidas como seus resultados. Judith Butler, cara. Que mulher.